Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, aqui de Ipanema, Porto Alegre. E é um prazer reencontrá-los de novo nessa noite, em que a nossa casa realiza costumeiramente as nossas palestras doutrinárias, em específico do Evangelho segundo o Espiritismo, e também a sessão de passes. Antes, nesses segundos que nos antecedem antes do início, nós gostaríamos então de avisar a todos que estamos trabalhando na forma virtual por essa plataforma e também na forma presencial. Nesse sentido, é sempre interessante que se chegue antes do horário previsto, que os senhores podem encontrar a cada dia da semana, né, na nossa página do Facebook. Cheguem antes. O portão estará fechado porque os trabalhadores estão se preparando para as atividades da casa, né? E após o início da sessão, então, efetivamente, os portões são trancados para que não haja aí interveniências aí. Convido a todos nesse momento, então, os senhores que estão também nos acompanhando em seus lares, para que façamos a nossa oração de início dos trabalhos. Elevemos nossos pensamentos a Deus. Senhor, louvamos e agradecemos. Obrigado. Obrigado por nos propiciar novamente esse encontro no caminho da nossa evolução espiritual. É nesse caminho que nos encontramos em seu nome e rogamos o auxílio de toda a espiritualidade, das equipes mensageiras do Cristo, que vem em nosso auxílio nos intuir para que possamos entender perfeitamente os seus ditames contidos no Evangelho. Assim, querido Pai, agradecemos por essa oportunidade de todos estarmos aqui e que sejamos acompanhados pelos espíritos que nos auxiliam nessa casa e também pelas equipes espirituais de cada lar que está nos assistindo. Estejam visitando esses nossos irmãos em longínquas distâncias, recebendo os nossos eflúvios. Que assim seja. Hoje nós teremos, então, a palestra pelo nosso trabalhador da casa, o Eduardo Marques, e que abordará o tema aí do nosso Evangelho segundo o Espiritismo na parte do meu reino não é deste mundo, em específico no item ponto de vista. Com certeza é um tema bastante, vamos dizer assim, profundo da questão do nosso Evangelho. Por favor, Eduardo. Obrigado, Feliz palestra. Obrigado. Então, boa noite aqui a todos os amigos presentes fisicamente, presentes nos lares, né? E de fato, como o amigo Júlio aqui já nos muito bem apresentou, vamos falar um pouquinho sobre essa frase, meu reino não é deste mundo, e mais especificamente o ponto de vista. Creio eu que boa parte dos amigos já está familiarizado com um pouquinho da literatura espírita, só um instantinho, com os ensinamentos de Jesus, essa questão de compreender, de pensar, de refletir que o mundo material, o mundo imediato em que vivemos, não é perfeito, ou seja, não é destinação final, não é objetivo, não é obra máxima do Criador. Não é isso que o Pai aspira acima de tudo, como ideal final, como projeto final, como forma final para uma morada dos seus filhos amados. Morada essa que ainda se encontra imperfeita, não por conta dos recursos que o Pai deixou à nossa disposição na natureza, muito pelo contrário, mas principalmente por conta da imperfeição de nós outros que ainda habitamos aqui. E o ponto de vista
É muito interessante essa frase, porque quando nós pensamos em todos os outros títulos do Evangelho, eles de imediato já remetem a uma questão mais religiosa, mais caridosa, mais moral, mais ponto de vista. Ponto de vista talvez seja um dos motivos pelos quais as pessoas mais se desentendem hoje. Às vezes nós não respeitamos facilmente que outra pessoa tem um ponto de vista, tem uma opinião, uma convicção diferente da nossa. Que creia, que milite, que divulgue, que se posicione em relação a determinada circunstância de uma forma diferente da nossa. E dessa forma acabamos, né, alimentando uma certa intolerância, às vezes desrespeito, se estamos realmente desequilibrados, até rompemos relações, até brigamos com as pessoas, vamos às vezes de fato. E por conta disso, o reino de Deus não pode ser deste mundo. O reino de Jesus não pode ser deste mundo, uma vez que ele era toda a concordância, toda a sabedoria, toda a justiça. Pois bem, mas um ponto de vista mais elevado, que esse ponto de vista que Kardec e os benfeitores amigos tanto nos ensinaram, tanto nos legaram, nos explicaram, esmiuçaram nas obras básicas principalmente, é motivo para nós espíritas da mais profunda alegria, não de discordância, não de desentendimento. Naturalmente que respeitamos todos os irmãos em quaisquer religiões ou não religiões, com pontos de vista diferentes, que quem está em casa talvez não esteja percebendo, tem barulhinho aqui no fogo. Enfim, outras pessoas têm outras convicções, têm pontos de vista diferentes do nosso. Mas o ponto de vista que o espírita deve celebrar, caso consiga compreender, caso consiga aceitar em seu íntimo como uma realidade, como algo fatual, é essa questão de que tudo aqui, graças a Deus, é transitório. Imagina se nós tivéssemos que conviver sempre com o bendito do joanete no pé. Sempre com aquele bendito do vizinho que fala demais. Sempre com aquele bendito chefe que incomoda. Sempre com nós outros, com os nossos egoísmos, imperfeições, ansiedades, materialismos, enfim, com todos esses nossos defeitos. Imagina se nós tivéssemos que conviver sempre com pessoas assim. Mas, opa, nós temos que conviver sempre, pelo menos, com esse ser imperfeito que somos nós. Mas nós não precisamos manter esse ser imperfeito sempre tão imperfeito. Nós podemos dar uma melhoradinha nele. Mas não é ainda nesse ponto que o ponto de vista quer chegar. Percebamos. Tenho ali meus 40, 50 anos. Tenho lá meus problemas de saúde e algumas possibilidades, algumas posses, ok. E lá pelas tantas me atribui uma doença um pouco mais grave, uma moléstia pior ainda, eu sofro algum acidente e tenho que passar aquilo pela vida toda, que sofrimento de repente puxando de uma perna, de repente sem um membro, ou com a visão prejudicada, ou com a audição prejudicada. Que coisa tenebrosa. Qual o sentido da vida? Tem dias que eu fico tão incapaz, me sinto tão incapaz de realizar atividades simples, de conviver com as pessoas, de realizar os atos mais básicos. Estou sempre dando trabalho para os outros. E, olha, por que eu vou continuar vivo assim? Na minha vida nada deu certo mesmo, deu tudo tão errado. Então eu vou lá e faço o que não se deve fazer. Porque vai acabar tudo, né? Acabou, não tem problema, acabou esse mundo material, né? Só que não, gente. Só que não. Na verdade, aqui, agora, acredito que a melhor situação, melhor metáfora, melhor figura que a gente pode fazer é de uma escola. Daqui a pouco, a gurizada lá vai lembrar, daqui a pouco eu tô lá na 7ª série e tem um professor de matemática tinhoso, mas tinhoso, né? Não vamos ofender o profissional mestre aí dos números, mas tinhoso, que não fechou comigo. Não fechou comigo porque eu gosto de conversar na sala de aula, porque não presta atenção. Provavelmente não é culpa do mestre lá, provavelmente a culpa é minha mesmo, a responsabilidade é minha. E eu não fecho com ele. Imagina se eu tivesse que ficar a vida toda ali, 14, 15, 16, 17, 18 anos, sempre com o mesmo professor naquela situação. É penoso, eu vou evadir da escola. Mesma coisa nós passando por algum sofrimento na vida. Se nós enxergamos só o agora, a lógica seria de evadir e resolver os nossos problemas. Porém, o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo.
Existe uma situação maior, muito maior que o nosso egoísmo, que a nossa visão míope, do que a nossa, às vezes, mediocridade. Somos nós, outros filhos de Deus. Olha que bacana isso. Filhos de Deus. Nós somos filhos do Mestre, do Criador do universo. Somos herdeiros de toda a criação de Deus. Somos herdeiros do universo e somos co-criadores. Ou seja, é impossível que a nossa existência se limite ali a 80, 90 anos, 100 anos de uma existência. O Espiritismo nos deixa claro que nós, enquanto espíritos imortais, ou seja, que o espírito, a essência, quem nós somos de verdade, nós não morremos. O corpo material, com as suas imperfeições, as situações sociais que são relativamente transitórias, tudo isso passa. Tudo isso passa. Nada disso será para sempre. Mas há algo depois. Há algo depois. E por isso, o ponto de vista significa nós olharmos além do aqui e agora. Além do aqui e agora. Uma outra metáfora que a gente pode fazer, uma outra figura boa, é a questão do salário. Muitos de nós somos assalariados, né? Então, de repente, conseguimos um bom emprego, nos esforçamos, passamos uma seleção, um curso público, fizemos uma faculdade, enfim. Abrimos o nosso negócio e conseguimos um determinado rendimento ao fim do mês. Maravilha! Sei lá, 10 mil, 15 mil reais. Para alguns pode ser inimaginável, para alguns pode ser pouco. Mas vamos para nós aqui mais pobrinho, para quem 5 mil reais, nossa, já é uma grana. Já é uma grana, nós para conseguir lá ganhar seus 6 mil, 7 mil reais. Ok. Vou comprar tudo que eu sempre quis, vou me endividar, comprar casa mais cara, o carro mais caro, roupa, melhor comida. Não chega no dia 10, já torrou tudo. Não existe só o dia do pagamento. Existem os dias das contas, das consequências, da resposta. Assim é a vida, assim é a economia espiritual, assim é a harmonia das leis que Deus criou. Então, precisamos, para encontrar o tal do reino de Jesus que não é deste mundo, o tal do reino de Deus que não é deste mundo, já irmos, como posso dizer, nos ambientando com este reino para onde nós vamos, se nós merecermos quando nós desencarnarmos. E na verdade nós já podemos ir construindo ele aqui. O reino de Deus, antes de mais nada, é uma questão de cultura. Como assim? Uma cultura que eu aprendo nos livros, que eu aprendo com viagens, que eu aprendo com as artes? Talvez tem muito a ver com uma cultura do estilo de vida que Jesus recomendou e exemplificou. Jesus falava sempre no amor. Sempre justo, mas falava sempre no amor. Falava sempre no perdão. Falava sempre na honestidade dos sentimentos, de não realizarmos somente da boca para fora, de não demonstrarmos as virtudes, mas de sentirmos, vivermos, nos esforçarmos por termos as virtudes, por as praticarmos honestamente, por realmente termos amor no coração, por realmente falarmos a verdade, entendendo as consequências de ser correto, de respeitar as legislações, de respeitar a justiça, de fazer o que era certo, apesar daquilo talvez não ser de uma consequência imediata para o nosso interesse, para o nosso egoísmo. No momento que nós nos habituamos a viver conforme Jesus recomendava, independente da nossa, olha só o ponto, como Deus é bom, independente da nossa convicção, se nós vivemos conforme a vontade de Deus, ainda que não professemos qualquer crença cristã, nós já estamos treinando, nos habituando, estamos aprendendo o idioma do reino de Deus. Imagina se agora vamos pensar num país aí com um idioma bem complicado, e vamos para a China. Daí pega lá, não sei se algum dos amigos presentes ou em casa fala mandarim, com certeza eu não falo. E o Eduardo agora cai na China. Perdido. Não vai se adaptar. Vai fazer o quê? Vai tentar se comunicar com as pessoas, vai precisar de um prato de comida, vai precisar arranjar um trabalho. Não vai conseguir. Agora imagina que nós deixamos o mundo material e caímos no reino de Deus. Nós não temos a cultura de estar sintonizados naquele pensamento de amor constante, de gratidão a Deus, de reconhecimento da importância do outro. E claro, a probabilidade de do nada, agora, de repente, o Eduardo aparecer na China é mínima. Mas a possibilidade da gente
virar a esquina e puf, desencarnar? Existe? E aí, o que aconteceria? O seu Paulo, uns anos atrás, fez um questionamento aí para nós. Se estaríamos nós aptos a desencarnarmos, como é que ia ser? O que nós encontraríamos? Quais seriam as companhias espirituais que encontraríamos? A nossa situação no mundo espiritual hoje, caso desencarnássemos? Eu acho que eu não ia estar muito bem, não. Eu acho que, olha, que bom que a gente já está se esforçando, tentando buscar ali uma melhora moral, uma afinidade com os benfeitores espirituais, diminuir a nossa afinidade com aqueles amigos espirituais não tão felizes, não tão adiantados. Tá, desculpa, eu sei. A grande maioria dos amigos aqui, espíritas, praticantes, não tem essa afinidade com esses espíritos de pouca luminosidade, né? Pá, mas desculpa, gente, eu ainda tenho um pouco. De vez em quando ainda vem aquele pensamento negativo em relação semelhante, aquele pensamento desrespeitoso. Daqui a pouco eu posso não falar, porque a educação, verniz social não me permite falar aquelas poucas e boas para aquele lá que eu queria falar, mas por dentro eu sei. Por dentro o hipócrita sabe que se eu pudesse eu falava umas coisas. Tá, não, mas eu sei que isso não acontece com a maioria dos amigos espíritas, né? Eu acredito que aqui todo mundo faz prece todo dia, lê o evangelho antes de dormir, faz o evangelho no lar, põe água da paciência na boca antes de falar qualquer coisa que vai se arrepender, tem muito respeito pelos familiares, mas de vez em quando, né? De vez em quando a gente dá aquela descuidada. Então, quando os benfeitores amigos explicam através dos ensinamentos, aliás, através dos questionamentos de Kardec e dos textos maravilhosos que o nosso querido codificador nos trouxe nas obras básicas, de que quando nós focamos totalmente a nossa existência, a importância da nossa vida nos poucos anos na matéria, nós estamos deixando de enxergar a vida como ela é. Nós estamos passando por uma encarnação. Até bem comum o pessoal dizer, na minha outra vida. Não. Em outra encarnação. A vida é uma só. É esse o ponto de vista que precisamos ter. A vida do espírito imortal é uma só. Contudo, temos diversas existências, diversas encarnações com corpos físicos diferentes e com a situação social mais ou menos distinta. Situação social que vai cada vez nos vindo, quando eu digo social aqui em questão de grupo familiar, posses também que acabam influenciando, condições, facilidades até intelectuais de desenvolvimento. Todas essas questões que influenciam a nossa forma de viver têm a ver com o nosso mérito, com aquilo que nós fomos praticando e constituindo como patrimônio espiritual. Quer dizer que se eu trabalhar bastante na outra vida eu vou ser rico, Eduardo? Porque nessa tá difícil. Não quer dizer que vamos ser ricos materialmente. Mas significa que se eu desenvolvi o hábito do trabalho, eu entendi a importância da justiça, da honestidade, de um caráter correto, isso vai ser muito mais fácil para mim em outra encarnação, na próxima existência, que é uma sequência da mesma vida, para lidar com outras situações. E mais, não vai ser importante só para a próxima encarnação, já é importante agora. Por isso que eu digo, cultivar o reino de Deus no nosso coração é uma questão de cultura. Já falei cultivar, né? É uma cultura. Não é agora eu vou fazer tudo correto, né? Como falávamos agora há pouco na abertura. Todo mundo vai olhar para mim, meu comportamento é ilibado, é inquestionável. Eu faço tudo certo, não dou não dou um passinho fora da linha. Da boca para fora, na atitude externa. Mas como é o meu coração? Como é o meu sentimento honesto em relação ao meu semelhante? Como é o sentimento honesto em relação a melhorar as minhas imperfeições? Porque é muito fácil nós praticarmos, né? Aliás, muito fácil abrir todas as aspas, né, gente? Nós praticarmos uma conduta correta, mas sermos hipócritas. Coisa que Jesus sempre denunciava. Aquela questão de nós julgarmos, condenarmos as pessoas por aquilo que falam. Aliás, por aquilo que elas apresentam e não por aquilo que são. Quantas vezes julgamos as pessoas pelas posses? Julgamos as pessoas pelas belas palavras. Aquele líder alemão lá da primeira metade do século passado, que foi conhecido aí de forma muito triste por ter feito aquele grande movimento contra os irmãos judeus, era um grande orador. Influenciava as multidões. Da boca manava mel.
Mas e o coração que foi capaz de movimentar as multidões com tamanha ferocidade, com tamanha violência, com tamanha treva contra outros seres humanos? E temos exemplos disso ao longo da história. Ainda temos muitos hoje que a gente vê aí alardeando várias virtudes, enganando as pessoas desprevenidas, né? Com belas palavras, com supostas belas atitudes, mas pela consequência dos atos, pela consequência das ideias, nós vamos percebendo que aquela pessoa não é tão boazinha assim. Aquela pessoa não é tão boazinha assim. Então, quando nós buscamos já ir vivendo bem, já cultivando dentro de nós uma situação mais elevada, uma vibração mais nobre, um estilo de vida mais correto por dentro, e é para esse ponto de vista que a gente tem que ter. Não é olhar para fora, é olhar para dentro para ver se já estamos construindo no que está ao nosso alcance esse reino de Deus. Deus não espera simplesmente, aliás, por ser a sabedoria suprema, ele sabe exatamente como tudo acontece. Não espera que simplesmente um dia tudo seja perfeito. Colocou todos os meios, principalmente a nossa inteligência e livre-arbítrio, para aplicarmos bem, para irmos construindo esse reino de Deus. Não vamos chegar lá e está tudo pronto. Não, o trabalho começa aqui. Na verdade, hoje aqui, com todo respeito e as escusas àqueles que ainda não sentem assim. Hoje aqui já é, abre aspas novamente, um paraíso perto do que era a Terra há alguns séculos atrás. Ainda tem muito que se fazer em redução de discriminação, de violência, de melhorar a educação, melhorar o saneamento básico, mas tem muito que fazer. Respeito à natureza, tem muito que fazer. Mas um tempo atrás, como eu sempre gosto de lembrar, eu assim um pouquinho mais escurinho, eu não ia estar aqui falando para uma audiência de amigos, até de pele mais clara, e pessoas que me consideram com certeza amigo e que me dão atenção, que maravilha, com essa cutis. Ia estar lá carregando peso e levando chibatada. As mulheres que contribuem tanto, mas tanto para a nossa sociedade em todas as áreas, nem seriam alfabetizadas. Votar? Capaz. Então, nós vamos construindo um reino de Deus aos poucos. Isso tem a ver com aquilo que o pessoal gosta muito de falar, né, da tal de transição planetária. O pessoal já escutou isso? Nós hoje vivemos um mundo que ainda é provas e expiações, ou seja, ainda lidamos com a perversidade dos homens, a inclemência da natureza, como diz Luiz, e como eu digo, com a incompetência própria. Ainda lidamos com isso, mas cada vez está melhor a situação. Curas para doenças de 100 anos atrás, não, doenças foram totalmente erradicadas. Outras que ainda lidamos daqui a uns 100, 200 anos não vão mais existir. Porque aos poucos a sociedade progride, aos poucos nós vamos melhorando, aos poucos esta cultura de bem-estar, não só para si, mas pensando no outro, essa questão da consciência ecológica, do respeito ao meio ambiente, coisa para a qual a nossa casa que contribui ativamente com a campanha de arrecadação dos recicláveis, o se importar com o semelhante, independente de orientação religiosa. Até porque um tempo atrás, quem não fosse para a igreja, uma coisa bem imposta, né, era mal visto, ainda que não acreditasse, ainda que soubesse daqui a pouco de um comportamento inadequado do sacerdote, tinha que usar aquela máscara, aquela hipocrisia. Hoje não, hoje cada vez mais cai. Ainda tem muita confusão, ainda tem muito aproveitador, ainda tem muito falso profeta. Só que nunca nós tivemos tanto acesso à informação e tanto interesse em buscar conhecer a integridade das pessoas que nos influenciam. É um momento complicado, é muita informação, mas é bom. Quando não tinha informação nenhuma, éramos só massa de manobra, éramos só tocados pelos poderosos. Ainda somos muitos, mas cada vez mais questionamos. E questionando, tendo outros pontos de vista, aos poucos vamos percebendo que não existe só uma forma de enxergar a vida, não existe só uma forma de fazer as coisas, que existem formas melhores, existem formas diferentes, existem naturalmente formas piores, mas o raciocínio e o livre-arbítrio são esses grandes dons que Deus nos permitiu para que nós tivéssemos pontos de vista diferentes, para que nós, nessa divergência, convergíssemos em algo maior, nessa diversidade pudéssemos nos engrandecer, pudéssemos construir ao nosso redor esse reino de Deus. Em verdade, tudo é obra do Criador, tudo já é o reino de Deus, mas o reino de harmonia, de justiça, de amor, de perdão, de funcionamento elevado, de moral elevada, para
ao qual Jesus é o Rei, é o Senhor, esse daqui a pouco, tá, um pouquinho demais, né? Daqui a um tempinho vai ser desse mundo, sim. Ainda não é. Mas, graças a Deus, já tem gente construindo o trono do Senhor. Já tem gente realmente engajada nisso. Já tem gente que pode não estar fazendo nada para os outros verem, mas cada dia que chega em casa e resiste a tomar aquela dose que causou tantos problemas, está crescendo. Que resiste a descontar na esposa a frustração do dia a dia, já está colaborando. Que resiste àquele ímpeto de falar mal de uma pessoa com quem não se fecha, está melhorando. É nas pequenas atitudes, quando faz a prece pensando no acidente de trânsito que viu há pouco, quando faz a prece pedindo força, pedindo paciência para lidar com uma situação desgastante na vida, está aos poucos colocando mais uma pedrinha nesse reino de Deus. E também está buscando viver não pelo ponto de vista do agora, sabendo que existe mais depois para a gente, se a gente fizer por merecer. Porque se não fizermos, realmente, se o nosso ponto de vista ficar limitado ao agora, ao umbigo, ao ego, o egocentrismo, provavelmente vai ser um grande deserto que estará nos esperando no nosso entorno. Quando a gente só não fez muita coisa certa. Se a gente fez coisa errada, então, nossa, me digo mais, não precisamos esperar muito. As consequências voltam cada vez mais rápidas. Por quê? É esse momento de transição, de deixar de mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Então, cada vez mais nós percebemos esse conflito do progresso, do avanço moral em todas as áreas, moral e intelectual, com uma determinada resistência. Mas ainda assim precisamos ter um bom senso. Não é tudo que é novo, disfarçado de justo, que é melhor. Muita coisa que é base, é essencial que seja mantido e que se leve. E uma das principais coisas que a gente deve sempre manter e respeitar é a tal da célula básica da sociedade, né? A tal da família. Talvez o formato possa ter se adaptado um pouco, sim, mas acreditar que é uma ideia ultrapassada, como já tem teóricos falando, acreditar que isso restringe o potencial humano, olha, muito provavelmente isso é um pensamento perigoso, até porque foi instituída por Deus muito tempo atrás, independente de qualquer culto religioso. E como é que nós percebemos isso? Pelo desejo, pela afinidade, pelo amor, pelo carinho que sentimos pelas pessoas. Justamente esse sentimento que chega a ser sinônimo de Deus, dizem que Deus é amor, não é? É a prova irrefutável de que o ser humano é feito para algo mais do que o egoísmo, para algo mais do que aquele ponto de vista que faz crer que o seu umbiguinho, que seus interesses são o centro do universo. E dessa forma, no amor, buscando o próximo, nós estamos cada vez mais construindo o reino de Deus para que ele seja finalmente deste mundo. Acredito que tá difícil ver o horário ali, mas eu acho que tá no nosso horário, né, para nossa 2 minutinhos. Então tá, mas eu já vou encerrando aqui para o nosso amigo Júlio poder fazer a prece dos recados finais e radiação, né? Agradeço imensamente a atenção dos amigos presentes aqui fisicamente e presentes nos lares, né? Que possamos então encerrar a nossa noite nessas boas vibrações dos benfeitores amigos, buscando sempre respeitar todos os pontos de vista possíveis. Agradeço aos amigos. Brilhante exposição do nosso Evangelho pelo nosso trabalhador da casa, nosso irmão, o Eduardo Marques, como sempre, utilizando as suas metáforas acessíveis a todos nós e que nos despertam aí reflexões. Fica aqui então o agradecimento da nossa sociedade, né? E como sempre contaremos com certeza outras vezes ainda com um amigo aqui para nos abrilhantar aí com as suas narrativas sobre o Evangelho. Enquanto os senhores preparam em suas casas vasilhame com sua água para colocar próximo da onde estejam, né? E antes de fazer o nosso passe, nós vamos então convidá-los também para que acompanhem sempre nessa mesma plataforma do Facebook, às 9 horas da manhã, a oração que é ministrada, que é conduzida aí pelo nosso trabalhador também da nossa sociedade, o senhor Paulo Salerno. Convido então aí os nossos trabalhadores da casa para
o nosso passe. Elevemos nossos pensamentos a Deus, rogando ao querido Mestre Jesus a sua graça, permitindo que nesse nosso encontro, seja aqui em nossa casa, sejam em todos esses lares que nos acompanham nessa noite, sejam também os irmãos que não puderam se fazer presente, para que as equipes espirituais, nossos amigos espirituais do lar, da nossa sociedade, possam servir de instrumento, como nós outros também, para que os lares sejam visitados em cada um de suas dependências, de acordo com o pensamento daqueles que o habitam. Que sejam energizados de acordo com as energias, a magnetização necessária, que bem sabe, Senhor, ser necessário naquele lar, ser necessário na vida de cada um. Também rogamos, querido Mestre, que as equipes espirituais magnetizem o objeto que contém a água de cada um desses lares, para que recebam os fluidos curadores, de acordo com a necessidade, que bem sabes, de cada um individual desse lar, dessa residência, bem como também os fluidos balsâmicos às nossas dores, sejam físicas, sejam morais. Rogamos, Senhor, que nesse momento essa magnetização se torne um remédio do mundo espiritual aos nossos males. Assim, nesse caminho trilhado, que tenhamos o exemplo de mansidão e humildade do Espírito do Cristo, rogando que nos auxilie a aproximar nossos corações cada vez mais de seu coração. Assim, querido Mestre, que esses lares que possam estar enfrentando provas difíceis, de irmãos que nesse momento em desatino, que não consigam vislumbrar caminhos outros, a solução dos seus problemas, que sejam intuídos pela presença espiritual, pela presença das equipes espirituais, de que seu futuro realmente repousa em suas ações. E essas ações lhe sejam propiciadas para o caminho da benevolência, da caridade e do amor que nos foi ensinado. Assim, nessa visitação de cada lar, de cada ser que nos acompanha, nós rogamos, Senhor, a permanência e o retorno aos nossos lares daqueles que se encontram aqui presentes e a proteção de todos esses lares que nos assistem. Que assim seja. Agradecidos, então, por estarmos nesse encontro com Cristo, estarmos nesse encontro em nome de Deus e, novamente, fica o nosso convite para que acompanhem aqui de suas casas. Aqueles que desejarem presencialmente, a nossa casa também está à disposição, alertando quanto à questão do horário, efetivamente, mas estejam conosco, em nome de Deus. Fiquem em paz e boa noite a todos.